tarde de hoje, por volta de 15 horas, um homem deu entrada aqui na delegacia trazendo consigo a sua filha de 12 anos. E ele relatava em sede policial que a menina seria supostamente vítima de um estupro coletivo praticado por 7 homens no último sábado. Esse homem narrou, em síntese, que a mulher dele saiu com as 3 filhas para ir a uma igreja no última sexta-feira e ao invés de ir para a igreja, a mulher dele teria ido a uma festa e nessa festa ela teria ingerido bebida alcoólica e também drogas e que nessa ocasião as filhas ficaram vulneráveis e alguns homens teriam dado bebida para a filha de 12 anos. No momento ela teria desmaiado e sido levada para um quarto. E ainda segundo esse homem, a filha menor de 9 anos teria visto tudo isso relatado para ele. No domingo, de acordo com ele, essa menina passou mal e ele levou a menina para o hospital hoje, onde foi constatado que ela de fato havia sido estuprada. E nesse momento ele vem à delegacia para noticiar, inclusive para fazer uma denunciação caluniosa em relação a 4 rapazes identificados e 3 que seriam identificados posteriormente. Então esse caso, ele inicialmente é tratado como um estupro coletivo de uma menina vulnerável de 12 anos. E as diligências se iniciaram imediatamente, a menina foi submetida a exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito apontou, sim, um estupro recente. Então, essas pessoas que ele apontou como os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, assim como vários outros familiares e pessoas que moravam ao redor. Para nossa surpresa, nesse interim, a Polícia Militar conduziu para cá a companheira dele, na verdade a esposa dele, casada com ele já há algum tempo, com quem ele tem 5 filhos, e a mulher estava completamente desfigurada. Foi então que nós soubemos que ele havia espancado essa mulher. E aqui ele falou que ele havia agredido ela sim por ela ter deixado as filhas serem submetidas àquela situação. E no desenrolar dessa investigação, mais de 10 pessoas foram ouvidas na tarde de hoje. E ao final, nós entendemos, nós chegamos à conclusão, segundo foi informado pela família, ele é de verdade o grande abusador. Ele abusou já de 2 filhas maiores, inclusive 2 filhas que saíram de casa e fugiram porque foram abusadas por ele. E que, na verdade, fora ele quem abusou da filha, dessa menina de 12 anos, no sábado. Só que a menina começou a passar muito mal e quando ele chegou ao hospital, e o hospital fez a notificação compulsória, sabendo ele que ele ia ser apontado como o autor do estupro, ele veio para a delegacia para relatar essa história. E aqui ele começou a apontar diversas pessoas que sequer tinham relação. E como que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, porque o exame deu positivo. Segundo, porque a filha menor relatou que já tinha visto ele estuprar a filha de 12 anos várias vezes dentro de casa e que o último estupro ocorreu no sábado passado. O que comprova o resultado do exame de corpo de delito, demonstrando que de fato havia uma relação com um estupro mesmo recente. Então, essa menina de 9 anos confirmou que viu o pai estuprando. O relato dos familiares é no sentido de que ele mantinha a companheira dele em cárcere privado, ele não deixava a mulher sair e, segundo ela informou na delegacia agora, ela ainda está prestando depoimento, ela havia sendo agredida por ele há 1 semana dentro de casa. O rosto dela está completamente desfigurado. Informações ainda de que ela já sofreu um AVC, de tantas lesões praticadas por esse agressor. Agora, no final da noite, as 2 filhas maiores dele tiveram aqui na delegacia e confirmaram que já foram abusadas por ele, mas não registraram. Então, nós estamos dando início, nesse momento, à investigação desses 2 outros estupros contra as filhas maiores. E negaram que não registraram por quê? Antes? Porque tinham medo, porque ele ameaçava matá-las e aí elas preferiram sair, deixaram a casa, foram morar com outros familiares. Então esses inquéritos darão início nesse momento. Temos agora ele sendo preso em flagrante pela agressão e cárcere privado da companheira e já na manhã do dia seguinte, agora nós vamos representar
por esse crime de estupro de vulnerável que ele praticou no sábado passado. Então, uma história que começa com um estupro coletivo, na verdade, a gente termina com a prisão desse homem pela agressão à mulher, pela denunciação caluniosa, pela ameaça também que ele praticou contra ela no dia de hoje, e ele responderá também pelo estupro dessa criança de 12 anos. Em relação ao caso, são 5 filhas, uma já constatado, Sim. estupro, outras ainda em averiguação. Sim. E como é que a senhora vê isso, essa quantidade de filhas estupradas por esse, como é que ele conseguiu manter isso durante tanto tempo assim, sem que houvesse uma denúncia? Bom, ele é, de fato, um homem muito agressivo, como foi relatado por todos os irmãos dele, inclusive, é um homem agressivo, é um usuário de drogas. Ele faz, de fato, uma violência psicológica com todas as pessoas que moram na família. Essas 2 maiores já conseguiram deixar a casa, então elas se livraram dele, mas nunca registraram. E, em razão disso, a gente acredita que isso pode ter acontecido, inclusive, com as 2 menores. Por isso que amanhã nós submeteremos essas 2 menores também em exame de corpo de delito, para saber se ele não praticou, né, esses crimes em série. Então, é muito importante, né, que as mulheres não se calem. Essa mulher estava calada há muitos anos, sofrendo, inclusive, como eu disse, a informação de que ela sofreu um AVC em razão de tantas agressões praticadas por ele, mas ele ameaçava ela de uma forma tão constrangedora que ela sequer tinha coragem para deixar o lar, porque na hora que ela tentou deixar o lar, há um mês atrás, aproximadamente, e segundo foi informado, ele descobriu onde ela estava, foi atrás dela e falou que se ela não voltasse, ele ia mandar matá-la, e por medo ela voltou a ser subjugada e submetida a essa situação de violência. Como é uma delegacia especializada, muitos casos são registrados, mas esse em especial deve chamar a atenção. Né? Chama atenção, né, por não ter sido registrado um crime que vem sendo praticado por tantos anos, e felizmente hoje ele está sendo autuado por todos esses crimes, e eu acredito que vai passar um bom tempo na cadeia. E hoje ele está sendo autuado exatamente por quais crimes? Então, nessa noite, ele está sendo autuado em flagrante pela lesão à esposa dele, que aconteceu na manhã, pelo cárcere privado, ela não conseguia sair de casa, e também pela denunciação caluniosa, por ele ter dado início ao inquérito de estupro contra pessoas que ele conhecia e ele sabia que ele não era o autor. Então, isso a gente pode comprovar, porque ele relata que a mulher dele foi a essa festa onde estavam essas pessoas, só que, na verdade, ela estava em cárcere privado. Isso foi comprovado pelos familiares. E também, posteriormente, ele vai responder por todos esses estupros, sendo o estupro de vulnerável da menina de 12 anos, que aconteceu no sábado, porque ele não está mais em situação de flagrância, e também pelo estupro dessas 2 outras filhas maiores.